sinta obrigada a fazer jejum. Isso precisa ser algo do seu entendimento, gerado por você. Contanto que o jejum que eu vou propor, eu vou falar assim, ó, aqueles que desejam jejuar, venham. Porque o jejum na igreja sempre foi assim, nós vamos jejuar. Não quero nem saber o que você pensa disso. Você vai jejuar, mas eu trabalho de pedreiro o dia inteiro, carregando massa de cimento na sua... Não quero nem saber, você vai passar o dia sem comer. Foi assim. Sempre foi assim. A gente passava mal, com muita dor de cabeça, vontade de vomitar. Nossa, como era difícil. Sempre foi difícil, né? Então, jejum não é um mandamento. Outra coisa que jejum não é... Porque é uma coisa que a gente ama, nós mulheres, é falar assim, eu jejuei e ainda emagreci, né? Jejum não é dieta. Vamos fazer o jejum de Daniel, pelo menos a gente emagrece, a gente só come frutas e legumes. A gente precisa entender o que é o jejum de Daniel também. Por que Daniel jejuou no que ele jejuou? Primeiro que ele não tinha Cristo. Segundo, que ele estava no meio dos pagãos, dos mais horrorosos do mundo. A gente não faz a menor ideia do que é estar no lugar que Daniel estava. A gente não faz a menor ideia. Nem se a gente for para a boca de fumo e sentar lá do lado dos maconheiros, nós não vamos ter ideia do que é viver no tempo que Daniel viveu, no meio daquela orgia, daquela utopia. Vivia todo mundo, é loucaço mesmo. Os alimentos eram consagrados a deuses. E Daniel se abstém como proposta mesmo de não só de desintoxicação, mas também de protesto, dizer eu não comungo com isso que vocês fazem. Então né? E nós, de forma muito religiosa, viramos e passamos a lista lá, vamos comer ovo, vamos comer chuchu, sabe? Assim, é uma coisa tão sem pensamento, são tão sem inteligência, e aí no final isso só gera uma coisa: cobrança. Cobrança de Deus, cobrança do que não aconteceu, e nós vamos ficando filhos frustrados com um pai que não faz o que nós queremos, nem quando a gente se sacrifica. Então a gente vai transformando a paternidade de Deus em algo maléfico. Sinceramente, a gente vai olhando e vai falando, Deus não é bom coisa nenhuma. Ele deve ser bom para você, porque para mim eu me esforço, eu faço tudo certo. Olha só da gente falar isso, irmão, quantas vezes eu já falei isso? Deus, mas eu faço tudo certo. Cara, tu já está no pecado que você não tem noção. Você já caiu dentro de um buraco que já era. Sabe? E a gente começa a colocar esse Deus a nos servir como um servo. Ele é nosso empregado. Ou faz o que a gente manda, ou a gente vai embora. Então, esse jejum, ele gera esse coração. Então, jejuar não é dieta. Jejuar é evitar toda e qualquer distração. O que é jejuar? Será que nós vamos ler Isaías 58 depois juntos? E lá Deus fala isso. Será que jejuar é deixar o corpo padecer apenas? Será que jejuar é só de comida? Será que deixar de tomar o café de manhã, ou o almoço, ou o jantar, é isso que Jesus espera, ou que Deus espera de nós? Será que foi isso que Jesus fez no deserto? Será que foi isso que Moisés fez quando ele subiu ao encontro de Deus? Ele não sabia nem quantos dias ele ficaria lá. Moisés ficou 40 dias sem comer porque ele estava esperando por Deus, querido. Deus falou, sobe. Ele subiu e ficou lá, esperando. Até Deus aparecer. E aquele tempo todo durou 40 dias. Isso já era uma pré-figuração, uma sombra, aquilo que ia acontecer a respeito de Jesus. Tudo no Antigo Testamento fala de Jesus. Né? Então, jejuar é isso, é evitar a distração, evitar estímulos sensoriais. Hoje, o pastor fez uma comida lá, né? E eu estava assistindo um filme. Eu já tinha preparado a palavra. Eu falei, Lorena, estou um tempo querendo ver um filme, vem ver comigo. Um filme que fala sobre... a Lorena não está aqui? Eu sempre esqueço o tema dos filmes, negócio mente brilhante, de lembranças, não sei o quê.
Com Jim Carrey. Não, Jim Carrey, né? É um filme muito interessante, que fala sobre um casal que se conhece e ela tem desejo de esquecê-lo e ela vai numa clínica que apaga as suas memórias e ela passa a não se lembrar dele e ele, por raiva, vai lá fazer a mesma coisa, mas só que quando ele está no meio do processo, ele descobre que a paixão dele, que o amor dele por ela é tão grande que ele começa a evitar aquilo. É muito legal o filme. E aí eu chamei ela para ver, porque eu já estava querendo ver esse filme, então eu falei, vamos ver esse filme comigo. No meio do filme, o pastor vira e fala assim, almoço pronto, né? Aí lá vai a cambada de boi, morrendo de fome, vai todo mundo para a cozinha comer. Quando eu volto para ver o quê? A metade do filme. O que acontece? Uma sonolência, um filme interessantíssimo. Mas eu fiquei brigando com o meu corpo o tempo todo para poder me prender naquela história extremamente interessante. Por quê? Porque quando a gente come, presta atenção, o nosso corpo, ele é um conjunto de coisas. Quando a gente come, o nosso organismo, assim como quando a gente corre, o sangue vai para determinadas áreas do corpo, né? E ele manda, quando você está correndo, por exemplo, vai muito sangue para o seu coração e para o seu cérebro. As extremidades do seu corpo ficam comendo sangue. A ponta dos seus dedos, os seus pés ficam comendo sangue. Por quê? Porque você está precisando bombar mais sangue. Então o coração exige mais. Quando você come, acontece a mesma coisa. Vai muita energia vital para onde? Para o seu sistema digestivo. Para poder produzir suco gástrico, para poder fazer processo de alimentos, para poder mandar para o intestino. O intestino é quem vai fazer a digestão, não é o estômago que faz digestão, quem faz digestão é o intestino. Isso tudo está acontecendo. E quando isso está acontecendo, eu não preciso pensar, amém? Então a energia do meu cérebro baixa para que eu possa produzir energia aqui na minha barriga mesmo, no meu ventre. E aí eu vou ficando sonolenta. Entende? Então, uma das coisas propostas pelo jejum é: não gaste energia com o teu ventre, para que a tua energia mental possa produzir, possa se desintoxicar, possa liberar toxinas e você possa, de fato, produzir pensamentos muito mais qualificados. Você possa estabelecer uma conexão com Deus mais estreita mesmo, mais apurada. Você possa estar mais liberado para isso. Porque Deus é consciência, meu filho. Deus não é sentimento, Deus não é emoção, Deus é convicção, Deus é compreensão. Eu sei, eu estou consciente. É uma coisa confessional. Só se confessa aquilo que se entende. As pessoas querem sentir Deus, querem ver Deus. Nossa, isso pode acontecer, isso faz parte do relacionamento, mas isso não é o relacionamento. Nós vamos ser salvos quando a Bíblia fala, quando confessares com a tua boca. Para você falar alguma coisa, você faz isso startando o teu cérebro, a tua consciência. E se você crê com o teu coração. É uma coisa do todo, né? Então, jejum não é dieta. Quando a gente deixa de comer, não é para emagrecer. E nem para punir a sua carne. Deus não tem prazer na sua punição. Se fosse, Ele tinha deixado como herança um chicote, para você se auto-sacrificar. Deus não tem prazer na nossa tristeza, Deus não tem prazer na nossa dor, né? Deus não tem prazer nisso. Jesus, quando foi jejuar, Jesus jejua quando? Num ministério de 3 anos e meio. Quando? Jesus jejuava todo dia. Que isso, irmão? Jesus, nossa, tá difícil. Jesus jejuou antes de começar o ministério dele. Depois, os jejuns que Jesus fazia, eram jejuns de silêncio. Me deixa em paz, eu quero orar. Isso era jejum para Jesus. Você não vê Jesus falando assim, não vou comer, irmãos, hoje, porque eu estou em jejum. Você não vê isso no Novo Testamento. Você vê Jesus jejuando para entrar para o ministério.
Jesus, e quando ele entra no ministério, ele vai para o deserto. Ele não vai trabalhar, irmão. Ele não está lá com o pai dele queimando o braço na madeira. Não. Ele está no deserto, debaixo de uma árvore. Ele está em silêncio. Ele está sem gastar energia. Ele está sem comer. E isso é um exercício de esvaziamento interior. Isso não é uma punição, estar lá debaixo do sol. Não. Jesus estava jejuando para um propósito. Qual o propósito? Eu tenho 3 anos e meio de ministério. E eu preciso vencer o diabo. 3 anos e meio. O que é vencer o diabo? Eu preciso vencer as tentações. O jejum de Jesus acontece para que ele se fortaleça na sua mente. Porque o que ele vai enfrentar, sabe as 3 tentações que eu preguei aqui há pouco tempo atrás? Sabe? Se estás com fome, transforma essa pedra em pão. Joga-se daqui do penáculo. Se me adorares. Sabe essas 3 coisas que eu preguei? Jesus vive isso 3 anos e meio. A gente acha que é só no deserto que Jesus enfrentou isso. Não, ele enfrentou isso 3 anos e meio. E eu vou mostrar para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos. Deixa eu fechar isso daqui. Então, quando Jesus... A gente vai jejuar indo para o trabalho. Pegando um ônibus 6 horas da manhã. Voltando para casa 7 horas da noite. Tendo uma demanda mental enorme. De ter que responder, de ter que elaborar, de ter que formular. E a gente acha que a gente está em santidade. Isso aqui é a verdade. Sabe o que esse jejum gera em nós? A única coisa que gera dor de cabeça, raiva, raiva, e vontade de acabar. É a única coisa que gera vontade de acabar. Meu Deus, não vejo a hora das 6 horas. Por quê? Porque eu vou comer. Só isso que gera. Não gera comunhão, não gera um espírito leve, não gera paz, porque a gente faz de maneira errada, a gente faz pelos motivos errados, a gente faz por tudo errado, nos foi ensinado tudo errado, nos foi ensinado a barganhar, nos foi ensinado a pressionar Deus, nos foi ensinado essas coisas, isso não gera nenhum ganho, só gera essas coisas. Jejum também não muda Deus. Fala sério, se você já não jejuou para mudar Deus, hein? Ixi, todas as vezes que eu jejuei para mudar Deus. Não, Deus, o Senhor vai fazer o que eu quero. Não, o Senhor vai ver o sacrifício, o Senhor vai ver meu choro, o Senhor vai ver meu sacrifício, o Senhor vai ver minha dor, o Senhor vai ficar com pena de mim e vai me dar o que eu quero. Esse exemplo está lá no livro de 2 Samuel, quando Davi está para perder o filho dele, né? 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 20, começa a contar o seguinte, que Davi, que teve um filho, engravidou a mulher de Urias, aquela situação que vocês conhecem, uma traição, e Deus vai, manda o profeta e fala, Davi, eu vou recolher teu filho. Aí a palavra fala que Davi começa a jejuar, orar, veste uma roupa de saco, deita no chão e 7 dias ele fica ali pranteando. Prantei. Os funcionários de Davi vão lá e falam, meu Senhor, come alguma coisa, pelo amor de Deus, o Senhor vai passar mal. E a palavra fala que Davi não queria nem olhar para a cara dos caras, sai daqui, eu tô em jejum, eu estou em oração. E aí, um dia, depois de 7 dias, os funcionários de Davi começam a cochichar, nossa, se quando a criança estava viva, nós íamos dar alguma coisa para eles, nos expulsavam, imagina agora. Aí eles começaram a pensar que Davi ia se matar. Eles começaram a falar assim, não, agora eu acho que ele vai cometer alguma loucura, nós não vamos falar para ele, que o filho dele morreu, ele não vai aguentar isso. Aí a palavra fala que Davi ouviu o cochicho e falou assim, o que foi? A criança morreu? Aí ele, sim, Senhor, a criança morreu. Aí a palavra fala que Davi fala assim, prepara meu banho, traz roupas limpas para mim, manda a cozinheira fazer uma comida que eu gosto, traga perfume, e aí ele se aprontou todo, ficou pronto para voltar para a vida.
E aí os funcionários dele ficaram, os servos ficaram completamente confusos, falaram, Senhor, nós não estamos entendendo, o Senhor vai ter que nos explicar. Quando a criança estava viva, o Senhor estava definhando. E agora que a criança morreu, o Senhor vai se levantar, vai se perfumar, que trem doido é esse? Aí Davi dá a resposta das quais nós, como cristãos, lemos hoje e falamos, é isso. Só que a gente não se convence daquilo que aconteceu. Porque Davi vira para os seus funcionários e fala assim, é que enquanto a criança ainda estava viva, estava eu fazendo este sacrifício para convencer a Deus que através das suas misericórdias pudesse me poupar a vida do meu filho. Mas ele não socorreu, ele não atendeu. Deus não mudou os planos dele, nem aquilo que ele enviou através de profecia do seu profeta, dizendo que ia recolher, por causa do sacrifício de Davi, porque ele ficou 7 dias sem comer, deitado num chão, com cinzas sobre as suas cabeças, fedendo e vazado de fome. Deus não mudou seus planos. Isso não muda plano de Deus. Só que a gente não se convenceu disso e a gente continua fazendo isso até hoje. A gente fica tentando mudar os planos de Deus. Querido, o jejum não muda os planos de Deus. O jejum muda o nosso coração. O jejum não é para mudar a Deus, mas para mudar o nosso coração. Davi não consegue absolutamente nada com isso. Mas a palavra diz que depois Deus deu outro filho com esta mulher, porque aí Deus abençoa aquele relacionamento e dá um filho a Davi, a qual veio ser Salomão. Mas nós ainda estamos a jejuar, querendo mudar a Deus. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir convencer Deus de nada. Jejum também não é para alcançar um desejo. Nossa, agora pegou geral, né? Hein? Para levantar a mão aqueles que fazem isso. Ai. Eu não sei qual é a sua vida de jejum, meu irmão. Mas eu tenho certeza que tem desejo no meio dele. Tem ou não tem? Se não tem na sua, você é um extraterrestre e você precisa nos ensinar. Porque até o momento, tudo que nós fazíamos era correr atrás dos nossos desejos, dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, com a ferramenta do jejum. Mas o jejum não é para alcançar desejo. Jejum é para me preparar para o momento que eu vou viver. Os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, o negócio está feio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram, lá em João, os fariseus vão até Jesus e perguntam para ele, olha, os discípulos de João Batista, eles jejuam e oram, mas os seus comem e bebem o tempo todo. Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Jesus vira e fala assim, olha, não tem o menor sentido dessas pessoas ficarem passando fome enquanto eu, o noivo, estou com eles. Depois que o noivo for tirado deles, eles vão precisar jejuar. Aí alcança eu e você. Esse jejum que os apóstolos começam a fazer, se você vai estudar as cartas de Paulo, você vai ver algumas de Pedro, você vai ver algumas separações. E você vai ver que esse jejum sempre acontecia antes de tomadas de decisões. Quando eles precisavam responder algo, e preste atenção, não são tomadas de decisões enquanto o ministério está acontecendo. Não é que alguém chegava em necessidade, chegava um endemoniado na igreja, e ele falava assim, me dá 15 dias, daqui 15 dias você volta que eu expulso o seu demônio. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Chegava, puf, a vida precisa acontecer isso. Quando eu falo tomada de decisões, peraí, o que nós como igreja, movimento, vamos fazer? Para onde nós vamos agora? O que nós vamos fazer com esse dinheiro que os irmãos trouxeram e colocaram nos pés do apóstolo? Como é que isso vai ser dividido? É em relação a isso. São coisas mesmo que envolviam a vida dos outros. Eles jejuavam para a tomada de decisões, ou seja, eles estavam se preparando para os movimentos que iam acontecer ali na frente, porque não sabiam o que fazer. São momentos de dúvida, não sei o que fazer, jejua. Jejua para quê? Para Deus contar para você? Não. Jejua para que você possa
colocar a sua mente num estado de comunhão que conclua coisas que vêm do coração de Deus. Né? A gente precisa ter muita clareza para poder fazer isso. Jesus, para se preparar para as tentações, ele fortalece a sua mente para vencer as propostas do diabo. Como eu estava dizendo, ele vai para o deserto, fica lá 40 dias. E no final desses 40 dias, o diabo aparece para ele, seja visivelmente, seja psicologicamente. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala se... Preste atenção nisso, que é importante você saber disso. Porque a Bíblia não fala que o diabo se materializou e esteve ali a 1,5 metro de Jesus. Não, a Bíblia fala que Jesus foi tentado pelo diabo. Pode ser algo psicológico, como acontece comigo e com você. Sabe, aquelas coisas, aqueles pensamentos que vêm, aquela luta, aquela ferrenha luta de nossos pensamentos, que a gente começa a pensar mal de nós e a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a encher o coração de culpa. Isso é tentação. Tentação para abandonar as práticas que a gente tem, que é de estreita comunhão com Deus, em troca de alguma outra coisa que a gente está desejoso de fazer. Jesus pode ter enfrentado essa luta também. Não, a Bíblia não fala se isso foi fisicamente ou se isso foi psicologicamente. A Bíblia não fala, isso também nos interessa, não. Isso não é importante para nós, não. A Bíblia só está dizendo, olha, ali ele enfrenta 3 tentações, das quais ele vence com respostas imediatas, e que ele passa a vida inteira vencendo, como, por exemplo, ele abre dizendo, se és filho de Deus, lembra, transforma essas pedras em pães. E ele vai viver isso ao longo do seu ministério. Nesses 3 anos e meio, as pessoas vão sempre chegar perto dele e falar assim, faça um sinal para que possamos crer. Isso nada mais é do que isso, querido. Transforme essas pedras em pães, faça um sinal para que possamos crer. Está vendo? Ele enfrenta isso no deserto e ele se prepara na sua mente, lá, como que eu vou agir quando isso acontecer, porque vai acontecer. Então ele está preparado lá. Ele se organizou lá, ele venceu isso lá. Quando isso acontecer, eu não vou ceder. Muito pelo contrário, aqueles que ficarem pedindo sinal ali que não vai ser realizado nada. Lembra de Jerusalém? A palavra fala que ele vai ali, ele não pode realizar nenhum milagre porque não havia fé. Ele tocou alguns discípulos, ele fez cura emocional ali. Ele fez cura de doenças somáticas. Ele não pôde fazer cura de doenças físicas naquela cidade porque não havia fé. Você sabia que 85% das doenças hoje são psicossomáticas? Você sabe o que é psicossomatia? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é somatizar? É você acumular neuroses mentais e você começa a produzir no seu corpo tudo quanto é tipo de enfermidade. Naquela época já existia isso. E sabe como é que cura doenças psicossomáticas? Com toque. Um abraço. Um carinho. É assim que cura. Por isso que quando às vezes a gente está mal, a gente ganha um abraço, não sabe por quê, melhorei. Foi isso. Foi essa cura. E naquele lugar a palavra diz que Jesus impôs a mão sobre algumas pessoas, pouquíssimas pessoas foram curadas, mas muito distante daquilo que ele fazia. Então isso foi uma tentação que ele venceu lá. A outra, pule daqui de cima, do pináculo do templo. Lembra que Satanás leva ele para o alto do templo e fala, pula daqui. Então, a palavra não diz que se você pular, o Senhor mandará anjos do céu para pegar você no meio do caminho? O que é isso, se não, ao longo do seu caminho, os fariseus virarem para ele e falam assim, mostra-nos o teu poder para que possamos crer no Senhor. Mostra-nos o teu poder para que possamos saber que tu és de fato o Filho de Deus, porque nós duvidamos disso. Você é filho de José e de Maria, você veio lá de Belém. Que trem é esse que você está falando para nós, você é o Filho de Deus? Mostra-nos então. Ele vence isso de novo, ele não mostra nenhum sinal, ele não faz nenhum poder para aqueles fariseus, a não ser chamá-los de raça de víboras. Se preparou. Outro preparo foi a última tentação que Jesus vive com o diabo, quando ele fala assim, tudo te darei se me prostrares. Se prostrares diante de mim, me adorares. Lembra? Não é isso a última tentação?
e que Jesus vira e fala assim: ah, sai fora, Satanás. Isso nada mais é do que eu adotei aqui João capítulo 12. Depois eu quero que vocês leiam isso. Anote isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu prego uma vez por semana. Uma vez por semana. Os nossos cultos, não interessa quantas pessoas vão ter aqui. Eu não me preparo para o número de pessoas. Eu me preparo para uma pessoa. E são estudos. Isso aqui não é uma palavra motivacional. Isso aqui não é uma palavra que vai te abastecer por uma semana. Não, isso aqui é um estudo de conhecimento que você vai se apropriando, isso vai gerando fé no seu coração, que vai durar a sua vida inteira. Então você não venha para cá como se você fosse para uma festa de aniversário, para um restaurante, não, pelo amor de Deus. Traga um papel, traga uma caneta, anote, medite nisso depois. Você não vem receber qualquer palavrinha aqui, não. Isso aqui é um estudo. Você precisa entender isso aqui para que a sua alma viva. Ou você quer que a sua alma morra? Ou você quer se desfacelar nesses seus pensamentos que vão a cada dia ficando mais ruins a respeito de tudo, pessimistas? Você anda desanimado, você anda fraco. Por que será? Porque você não medita na palavra, porque você não se alimenta do pão da vida, é por isso que você está desanimado. Eu que estou aqui trabalhando e não estou desanimado, tem alguma coisa errada nesse negócio? Se quem trabalha sou eu que deveria estar cansada, eu que deveria estar desanimada, e sou eu que sou a mais animada. Sabe o que é isso? Porque eu como o pão da vida. Se você está desanimado numa igreja que prega estudo, você não está comendo nada. Absolutamente nada. E isso, eu vou falar uma coisa para você, não se esqueça, haverá um dia de juízo. Você pode não fazer, mas saber já é o suficiente para que você seja julgado. Se você não dá conta de viver, é melhor você ir embora. E ir para uma igreja que não te dá absolutamente nada de conhecimento. Você fica ali só repetindo uns mantras ali. Pelo menos isso não vai ser colocado como juízo sobre a sua cabeça. Você ficar ali repetindo mantra mesmo. Eu vou conseguir. Se eu fizer isso, eu vou conseguir. Deus é grande. Só isso. Não tem conhecimento, não tem poder de ação, não tem convicção, não tem atitude, não tem nada. Essa igreja é para as amebas. Se você quer ser uma ameba mental, procura uma igreja dessa. Não procura uma igreja como esta aqui, que vai elucidar as coisas diante dos seus olhos. E a palavra de Deus, ela fala e ela não nega, não. O que ela fala, ela cumpre. O que ela dá, ela cobra. Se você sabe, acabou. Isso é uma coisa que eu mais temo na minha vida. Vou te falar uma coisa. Não é o meu relacionamento com as pessoas. Não é o meu trabalho. É só o que eu falo. Porque eu sei o que eu falo. E todas as vezes que eu subo aqui, eu falo: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor tem misericórdia de mim. Por favor, me ajuda. Eu sei o que eu prego. Eu sei, eu conheço. Essa semana eu pude, assim, a gente vai esquecendo a história da gente, né? As coisas que a gente já fez. É porque como a gente é muito simples, a gente não fica divulgando, a gente não tem esse negócio de ficar divulgando as nossas obras, aquilo que a gente faz, as pessoas vão até esquecendo. Mas já se esqueceram de coisas enormes que nós fizemos já. Enormes. Como, por exemplo, essa que eu divulguei aí, que fica parecendo... Hoje, não tem ninguém aqui que mora no Santa Luzia aqui hoje, mas nós temos membros aqui que moram no Santa Luzia. Qualquer um que compra lote lá hoje, você vai lá, você compra um lote, você tem uma escritura na mão. Por que você tem, irmão? Porque o governo deu. Há 10 anos atrás, eu saí da minha casa, fiquei 1 ano dentro do Santa Luzia, construí uma igreja lá enorme. Não ganhei nada ali. Só investi. Abrimos uma associação de moradores com 400 pessoas. Esses moradores iam para a pista estrutural, colocavam fogo aqui. Não sei se vocês já viram. Passou no jornal, fecharam a pista estrutural, colocaram... Era tudo pessoal ali dos moradores. Era tudo pessoal do... Como é que chama que eu falei aqui agora?
da Associação de Moradores. E isso eles foram fazendo enfrentamento, durou 1 ano. Em 1 ano saiu 5.000 escrituras. Eu fiquei chocada a hora que eu fui no Santa Luzia, nessa sexta-feira. Falei, meu Deus do céu, isso aqui é outro lugar, eu nem conheci. São avenidas agora, tem prédios. Tem uma igreja católica lá que é fruto de uma invasão. Eu estava lá quando aquela igreja invadiu aquele lugar. Porque eu não invadi, eu estava dentro da casa de uma pessoa que me cedeu um terreno, nós fizemos uma igreja grande lá. Foi toda derrubada, ficou nada em pé. Mas a obra está lá. A igreja não está lá mais. Mas o fruto da igreja está. Os moradores têm escritura. E na época colocaram até um outdoor lá, agradecemos a pastora Raquel, eu mandei tirar. Agradecemos a pastora Raquel, eu falei, vai lá e tira agora. Se vocês não tirarem isso de lá de agora, eu vou fazer uma confusão danada com vocês. Ninguém fica sabendo dessas coisas, a gente não divulga, a gente não usa isso para se promover, nada disso. Sabe? E aí talvez a gente vá também perdendo um pouco da consciência de quem nós somos. Porque fica parecendo, porque como nós somos mansos, como nós somos do amor, fica parecendo que nós somos fracos. Meu irmão, você está muito enganado. Você está muito enganado a teu respeito e a nosso respeito. Nós somos os filhos de Deus. Nós não somos os evangélicos crentes, chatos dessa cidade. Não. Nós somos a luz deste lugar. Eu tenho consciência disso. Você pode falar o que você quiser. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Porque fala mesmo, fala muito mal. Fala muito mal. São endemoniados que se levantam para abrir a boca contra nós. E nós, sabe o que nós fazemos? Nós os abençoamos. Sempre, 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 sempre. Tem endemoniados que se levantam contra nós e a gente vira e fala assim, arruma um emprego para ele. Agora, a gente também não fica divulgando isso não, porque, olha, eu entendo que isso é coisa que eu que tenho que fazer, não é você que tem que saber o que eu estou fazendo, não. Eu tenho uma consciência em Cristo Jesus. Então, olha só, lá em João, como eu estava dizendo, se me prostrares aqui, tudo te darei tudo se me adorares, te darei o mundo inteiro. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 20, eu quero depois que você leia, anote isso aí. Ali fala que levanta um grupo de gregos, que Jesus está para ser entregue. Jesus começa a prever, não, ali fala assim, Jesus prevê a tua morte. Aí aparece um grupo de gregos, sabe aquele momento que Jesus sobe num burrinho e entra na cidade de Jerusalém, e todo mundo começa a adorar ele, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. É aquele momento que Jerusalém engrandece a Jesus. Esse é um momento assim, completamente atípico da caminhada de Jesus na terra. Porque ele é engrandecido por todos ali, em adoração. Há uma festa para a chegada de Jesus. E nesse momento chegam uns gregos e falam com Tiago, com André, e falam assim, nós queremos falar com Jesus. Nós queremos falar com ele. Nós temos um pedido a fazer. A palavra não cita o pedido dos gregos. A palavra não fala sobre o que aconteceu. Mas a resposta que Jesus dá nos faz entender que Jesus está dizendo que estes gregos foram interceder para que Jesus não fosse mais crucificado. Porque a resposta que Jesus dá é exatamente, peraí, é para esta hora que eu vim, que vocês estão querendo me tirar isso? É para esta hora que eu vim para dar a minha vida. Então e a resposta é grande, mas ele conclui dizendo isso. Se ele fala isso, dá a entender que os gregos foram ali interceder para que Jesus não fosse morto mais. E isso, o que é isso? Se não aquilo que ele venceu lá no deserto, se prostrares diante de mim, aos gregos. Vai, faz um negócio com os gregos aqui, ó. Você não vai nem ser morto. Você entende o motivo pelo qual Jesus jejuou? Você está entendendo o motivo? Jesus jejua para preparar o espírito dele para responder a essas tentações. O nosso jejum, ele precisa ser como termina a oração que Jesus ensina do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Ele termina assim, e livra-nos do mal. O pão de cada dia, nós queremos comer o pão de cada dia, e o Senhor nos livra do mal. Isso tem a ver com o jejum, né? E a última coisa que o jejum não é que ele não é para fazer guerra com demônios. Baseado em que eu estou falando isso? Em Mateus 17, versículo 14.
quando Jesus está orando e realizando milagres, e chega um pai com uma criança e fala assim: Jesus, meu filho está endemoniado. Se joga na poça de fogo, se joga no fogo, aquela parte, né? Lembram, amém? Estão lembrados? Para eu não precisar ler, porque não vai dar tempo. Mas depois vocês leiam, Mateus 17. Lá está falando que esse pai vai e busca Jesus e fala assim: olha, Jesus, eu vim aqui no Senhor porque eu fui nos seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Aí Jesus vira e fala assim: até quando eu estarei com vocês, povo de pequena fé? Sai dele, Satanás. O menino é liberto. Aí o pai vai embora, feliz da vida e tal. Aí os discípulos de Jesus olhando para aquilo falam: meu Deus, e agora? Vão em Jesus e falam assim: Senhor, nos explica o que aconteceu. O Senhor já tinha nos enviado de 2 em 2, nós já tínhamos curado pessoas, nós já tínhamos libertado pessoas de demônios. Por que nós não conseguimos orar e mandar esse demônio embora? Aí Jesus dá uma resposta que da qual também nós interpretamos de forma que nós precisamos jejuar. Mas eu já fiz isso muitos anos. Eu sempre preguei, eu sempre fui líder de guerra espiritual. 10 anos dentro da igreja fazendo guerra espiritual. Culto de guerra espiritual, celebração de guerra espiritual. Fazia oração de libertação para 150 mulheres. Aí ficava um monte de demoniada. Já fui até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Vinha fila de gente. Já fui no inferno. Todas essas coisas já aconteceram comigo. E todas as vezes que eu ia pregar sobre isso, o que acontecia comigo? Eu jejuava. Jejuava para quê? Para me preparar para aquilo ali. Para que o diabo não fale comigo igual falou para aquele pastor: seu comedor de macarrão. Você esconde o macarrão dentro do forno quando as visitas vão chegar? Quem sabe desse caso? O pastor ali deve saber, sabe não? Aquele pastor que foi para a igreja, você vê, é real, foi orar com um cara e falou: em nome de Jesus, saia. Aí o demônio riu da cara dele e falou: seu comedor de macarrão, vou sair nada. Seu macarrão fica escondido dentro do forno para você não dividir com as suas visitas. E fez o escarcéu dentro da igreja. Eu já peguei demônio que luta capoeira, que já deu surra, já me enforcou, já me levantou de me tirar do chão. Foi a minha primeira experiência com o demônio. Eu tinha 16 anos. Me pegou com uma mão só me levantou assim, ó. E eu esperneando lá em cima. Os meninos, era todo um bando de meninos, né? Foram, me tiraram, me socorreram. Foi ali que eu comecei a trabalhar com o demônio com 16 anos. E para trabalhar com o demônio, querido, ou você jejua, ou a sua mente não vai dar conta de fazer enfrentamento com ele, porque você vai se sentir fraco. Porque a gente entende tudo errado. Só que a resposta que Jesus dá, ela não tem a ver com a casta. Gente, parece que a gente não entende, a gente não percebe essas coisas, a gente custa desvendar os nossos olhos. Jesus vira e fala assim: olha, sabe por que eles não saíam? Jesus fala assim: porque há castas de demônio que só saem por jejum e oração. Só que antes disso ele dá uma resposta. Vamos lá, rapidinho eu vou abrir aqui. Mateus 17, 14. Rapidinho mesmo. Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos de Jesus aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Sabe o que Jesus está falando? Aí depois ele vai dizer que a casta de demônios só sai do jejum e oração. Aí fica parecendo que são os demônios que são fortes demais para enfrentar o nome de Jesus. Fica parecendo que o nome de Jesus é ineficiente em alguns momentos. Fica parecendo, olha só, olha esse lado, que o poder que há no nome de Jesus depende da santidade que há em você. Não fica. Não fica parecendo que o nome de Jesus ele está atrelado a um condicionamento do crente?
se eu estiver em santidade, se eu não estiver em pecado, se eu estiver jejuando, se eu estiver bem, aí o nome de Jesus funciona. Uai, o nome de Jesus, ele é poderoso ou ele está condicionado às minhas condições? Isso está errado, irmão. Isso não está certo, não. Isso é paganismo. A Bíblia fala, e como é que nós vamos explicar isso se em outro texto bíblico diz que aqueles que não andavam com Jesus estavam expulsando demônios, e os discípulos foram reclamar com Jesus, Jesus manda eles pararem de fazer isso. E Jesus falou assim, olha, aqueles que não estão contra nós estão a nosso favor, deixa eles fazerem isso. E eles não conheciam Jesus, eles não andavam com Jesus, eles não faziam nada. Como é que as coisas funcionavam com eles? Por uma coisa chamada fé. A Bíblia diz que das pedras Deus pode tornar elas filhos de Abraão. Se vocês não falarem, as pedras vão falar. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando Jesus fala que há castas que não saem sem jejum e oração, Jesus está falando, olha, há castas de demônios que quando você vai enfrentá-los, a sua fé é tão pequena que você se intimida, você sente medo, ou está tocando num problema que é dentro da sua casa também, e você fica ali todo acuado. Vai jejuar. Como é que é jejuar, querido? Vai se preparar mentalmente para enfrentar essas dificuldades. Vai tirar tempo comigo, vai se reservar, vai andar separado, vai tornar a tua mente cativa, vai deixar eu dominar os teus pensamentos. Abra comigo, a gente vai encerrar lendo Isaías 58, um pedacinho de Isaías 58, tão importante, meu Deus. Eu espero não chorar, porque eu estou lendo isso aqui, tem uma semana que eu estou chorando. Eu espero conseguir ler. Nós vamos ler Isaías 58, do versículo 1 até o versículo 12. Embora esteja no Novo Testamento, gente, Isaías é profeta, amém? O profeta fala daquilo que haverá de vir. Isaías recebe um comando de Deus. O comando é o seguinte: grite bem alto, Isaías. A Bíblia da Lorena está aí? Ô Mariana, pega para mim. Vou ler na Bíblia dela. Essa semana eu vou comprar uma Bíblia a mensagem para mim. Senão vou ficar só usando a Bíblia dela. E a gente costuma ter ciúme das Bíblias da gente, não tem? Você tem da sua? Eu tenho da minha. Em casa cada um tem a sua. Não pega a minha não, porque a minha tem as minhas marcações. Ela é porque não viu, mas eu já escrevi em vários pedaços da Bíblia dela. E na hora que ela vir, ela vai ficar triste. Ela não tá aí não, né, gente? Porque ela vai custar a ver. Vamos lá. Grite bem alto, sem parar. Essa tradução aqui, ela é muito mais clara, né? Grite bem alto, sem parar. Tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo a sua maldade e todos os seus pecados. Olha, ele vai falar sobre jejum, querido. Esse texto, a abertura, o tema, o índice aqui chama o verdadeiro jejum. Aqui, Isaías, amando do Senhor, vai falar o que é jejum. Então, quando ele vai falar, ele começa falando o que não é. Ele está dizendo, ó, a maldade de vocês. Sabe esse jejum de barganha? Sabe esse jejum de tudo isso que nós falamos aqui de troca? Esse jejum de realizar os seus desejos. Ele está chamando isso de maldade. Ele está dizendo, olha, a sua maldade e os seus pecados subiram diante de mim. Eles fingem ser tão religiosos. Eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei, e eles parecem tão desejosos em se achegar a Deus. Eles dizem, por que nós jejuamos, se o Senhor nem atenta para isso? Por que nós nos humilhamos, se o Senhor nem se importa? Sabe o que é isso? Jejuaram para pedir e não receberam. Jejuaram para trocar com Deus o seu sacrifício em troca de uma bênção e não receberam. E estão o quê? É o que eu falei, estão cobrando de Deus. Estão se afastando de Deus, estão acumulando nos seus corações uma ira a respeito do Pai. O que adianta jejuar
Peraí, só um minutinho aqui mesmo? Não. Eu vou lhes explicar por quê. É que, mesmo no dia que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus negócios. Vocês vêm falar comigo só a respeito daquilo que lhes interessa. Vocês vêm falar comigo sobre os lucros que vocês querem ter, sobre os ganhos que vocês querem ter. Vocês vêm falar sobre os seus negócios. E maltratam e exploram os seus empregados, as pessoas que estão com você, que caminham com você. Vocês tratam elas mal. O que adianta vocês jejuarem se vocês continuam a brigar uns com os outros, a fazer violência? Será que vocês pensam que quando vocês jejuam assim, eu vou responder às suas orações? Isso é uma pergunta que ele está fazendo. Será que é esse o jejum que escolhi? Será que desejo que vocês passem fome? Ai, meu Deus! E a gente achando que Deus quer que a gente passe fome. E ele está dizendo, vocês acham que eu quero que vocês passem fome? Vocês acham que eu quero que vocês andam curvados, se humilhando como junco? Sabe aquelas pessoas, hein, filho, olha para cá, que sobe a escadaria de joelho, curvado como junco. O junco faz assim quando o vento bate, ó, vai lá no chão. Ele está dizendo, vocês acham que eu quero que vocês subam a escadaria da Penha? Que vocês vão à cidade de Aparecida, fazer aquela trilha lá de um dia inteiro descalço, dando bolha nos seus pés? Você está achando mesmo que é isso que eu quero de você? Ó, meu filho amado e querido. Vocês acham que através do sofrimento de vocês, da dor de vocês, da fome de vocês, eu vou me comover? Eu tenho algo muito mais excelente, muito maior para vocês. Vocês acham que é esse o jejum que agrada o Senhor? Não, não é este. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar os seus empregados. Não maltratem os seus servos. Perdoem as dívidas dos que não podem pagar. Às vezes a gente fica cobrando, seja uma atitude, seja um objeto, de pessoas que não podem nos dar nada. Elas estão vazias, elas não dão nem para elas mesmas, e a gente quer que elas dão para nós. E Deus está falando, perdoa essas pessoas, elas não têm condição de dar a vocês. Esquece isso, perdoa isso. Não fiquem obrigando os outros a trabalhar como escravos. Aqueles empregos que a gente tem, sabe, que a gente trabalha 12 horas. Além disso, eu desejo que vocês repartam a sua comida. Oh, que coisa simples, isso aqui é jejum. Deus está falando, isso aqui é meu jejum. Reparta o que você tem, meu irmão. Reparta a comida que você tem, a roupa que você tem, o conhecimento que você tem. Sabe o que você vai deixar aqui nessa terra? Aquilo que você entregou. É o que você vai deixar. O seu conhecimento. Se você ensina aos seus filhos o bom caminho, essa é a herança que você vai deixar. Eu desejo que vocês repartam a comida com os famintos. Eu desejo que vocês ofereçam abrigo a quem não tem casa. Eu desejo que vocês deem roupa aos que estão nus. E não recusem ajuda ao próximo. Se vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante do que o sol. Sabe, todo essas trevas que andam na nossa mente, todas essas perturbações, essas dores, essa preocupação com amanhã, ele está dizendo, olha, eu vou dar a vocês uma luz, como o sol do meio-dia. Essas coisas vão desaparecer de vocês. Olha, eu vou curar todos vocês num instante. Não pense de novo, para cuidado, para sua mente não te trair agora. Não pense que ao fazer essas coisas Deus vai lhe dar isso. Não é isso que Deus está falando de novo. Deus está dizendo que ao fazer isso, você vai se tornando alguém tão apropriado a Deus, alguém tão em Deus,
que todas essas coisas elas vão se dissolvendo, você vai parando de ser tão mesquinho, de ser tão exigente, de ser tão prepotente, essas coisas vão se esvaziando. Não é porque você deu de novo em nome de Jesus, é porque você se tornou. Se vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês no instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda para o proteger atrás de você. As traições que a gente sofre na vida, elas não vão mais nos pegar despreparados. Se tem trem que a gente sofre, nós que somos cristãos, é traição. Aqueles a quem amamos, dedicamos nossas vidas, nos traem, nos deixam e falam mal de nós. Tem um negócio mais dolorido que isso? Não tem não, irmão. Isso é uma dor que chega a esvaziar a alma, e Deus está falando, olha, essas traições, eu vou estar à tua retaguarda, porque não é porque você fez isso ou aquilo, não, mas é porque você se tornou alguém tão em mim, que é como Jesus sentiu. Jesus, quando estava na cruz, olhando para os seus traidores, ele disse, Pai, não imputa esses pecados para eles em nome de Jesus. Ele só não falou em nome de Jesus, porque ele chamava Jesus. Senão ele tinha falado, mas ele disse, não imputa esses pecados a ele, perdoa-lhes. Você acha que Jesus fez isso por obrigação, irmão? Não, isso fluiu dele, como um rio de vida. Isso é essência. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá, estou bem aqui ao teu lado. Eu nem nunca fui embora. Você é meu. Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, se vocês abrirem a alma de vocês para os famintos, se vocês ajudarem, se vocês consolarem os desesperados, dando uma atenção, dando uma palavra, falando com aquele, vai dar tudo certo, tenha paz. Então a luz, a sua, aparecerá, brilhante nas trevas, e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará vocês constantemente. Ele satisfará os desejos do teu coração numa terra ressequida pelo sol. Está todo mundo numa terra ressequida pelo sol, mas você, os desejos íntimos dos seus corações, no seu coração, ele vai acontecendo. Sem que você esteja trabalhando necessariamente para eles. Eles vão acontecendo. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é um esclarecimento. Ele satisfará os teus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e Ele fortalecerá os teus ossos. Sabe o que é fortalecer os teus ossos? Não é te manter de pé não, querido. Ele está dizendo assim, olha, de dentro para fora. O osso é aquilo que está dentro de você, você não vê. Ele está dizendo, olha, é de dentro para fora que você vai ser fortalecido, não é de fora para dentro não. Você é muito forte. Ele satisfará os seus desejos, fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de jorrar. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu os seus muros e restaurou as suas casas. O que é isso? Vamos ficar de pé. Que promessa, que verdade, que esclarecimento. Feche os seus olhos, querido. Fala com Deus que você vai meditar em Isaías 58 essa semana. Fala com Ele isso. Fala com Ele que aquilo que você aprendeu alguns dias atrás a respeito de meditação, de você ler um texto e se projetar para dentro dele, de meditar em um único versículo, de pensar sobre isso, de trazer isso para dentro de você e de começar a aplicar as coisas de Deus de forma simples. Que você vai ler Isaías 58 e vai praticar o verdadeiro jejum. Jejum, sabe o que é? É você se apartar, se separar das distrações. Sabe como é que a gente jejua? Tirando um dia para nós, tirando algumas horas de silêncio.
barulho, sem telefone, sem música, sem nada. Isso é aprendido. Ah, mas eu não consigo. Mas isso é aprendido. Isso não acontece assim não. Ainda mais nós do século 21. Senhor, nós queremos aprender a fazer isso, para nos prepararmos para os dias maus, porque, como diz a tua palavra, é certo que eles virão. E nesses dias eu quero estar fortalecida para não cair na tentação, para não me auto-sabotar, para não começar a ter um sentimento no meu coração de que o Senhor não me conhece, de que o Senhor não me ama, de que o Senhor não está a meu favor, de que o Senhor faz coisas boas, mas para as pessoas que estão longe da minha vida, porque na minha vida mesmo nunca chega nada. Nos perdoa. Isso só mostra que nós não conhecemos Jesus, que nós não sabemos quem o Senhor é, que nós estamos nos relacionando com uma religião e não com o verdadeiro Deus. Mas a tua palavra diz que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor está sempre a investir, sempre a cuidar. E nós estamos aqui, abrindo nosso coração e dizendo: socorre-nos, envia para nós socorro, nos ajude a nos disciplinarmos, a termos autocontrole, que os frutos do Espírito sejam abundantes na minha vida. No nome santo de Jesus eu te consagro, Senhor, meu coração, minha mente. Me ajuda, Senhor, a não cair nas tentações que vêm para a minha vida. Eu quero ser fortalecida de dentro para fora.